A gente não tem como não amar a Kátia, então deixa aqui os meus parabéns. Amém? Glória a Deus. Dá para algumas pessoas aí acharem o lugar aí, não? É porque vocês me desconcentram nesse tumulto de vocês aí. Traz uma água aí para mim, Vanessa, fazendo favor. Amém. Olha, ó, glória a Deus. Eu queria apresentar, que acho que passou também, a Kátia esqueceu os visitantes. Quem está aqui pela primeira vez, nós gostaríamos de ter o prazer de te conhecer. Ah, tem um ali, ó, um bonitinho ali, ó. Quem mais? Tem mais alguém? Faz assim com o sol ali, ó. Tem um casal aqui, tem um aqui, tem um casal ali atrás. Quem mais? Gente, vocês estão assim, vocês estão atentos? Está muito rápido. Espera aí. A Emily, Samuel, como é que é o nome aqui? João Carlos, tem um casal ali atrás. Eu perdi mais alguém? Faz assim, que pra gente identificar vocês. Ó, tem um casal aqui na frente, o João Carlos está aqui, a Emily está ali, o Samuel está ali. Tem a Alexa aqui. Quem é a Alexa? Cadê a Alexa? Alexa aqui. Hã? Graciela? Cadê? Hã? Graciele? É? Graciele ali. Alexa. Perdi alguém, gente? Vocês são muito bem-vindos. Muito bem-vindos. No final do culto, vocês... Quem está ali? Quem está ali no VIP? Leonardo. Ali, olha ali para trás, ó, vocês que vieram ali pela primeira vez, aquela pessoa assim, ó, faz assim, Léo. Aquela pessoa ali, ó, de óculos. Ele vai conversar com você só para a gente poder pegar seu nome, orar por você, te conhecer melhor e a gente estar em contato, amém? Amém. Eu te convido para se colocar de pé. Ontem foi o quê? Dia Internacional das Mulheres. Amanhã é o quê? Dia das Mães e batismo. O batismo a gente já estava sabendo, mas amanhã é Dia das Mães, pelo menos na Irlanda, né? É Dia das Mães. Por isso hoje o culto é todo dirigido pelas mulheres, mães. Glória a Deus. Mas o Senhor criou o homem, criou a mulher e o culto é para Ele, é para a adoração dEle, para a exaltação dEle. Amém? Abra sua Bíblia aí, em Êxodo. Capítulo 6. Êxodo capítulo 6, versículo 6. Se quiser colocar ali. Nós estamos num mês especial, pelo menos para todo o povo cristão, para todo o povo judeu. É um mês especial, né? É um momento especial, que é a Páscoa. Todo mundo abriu aí? Portanto, por isso diga aos israelitas: eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho pesado imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com o braço estendido e com poderosos atos de juízo. Passa para o próximo. Farei de vocês o meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os liberta do trabalho pesado imposto pelos egípcios. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez. Eu sei que já foi orado, mas eu peço que o Espírito Santo
fale ao seu coração, que eu diminua, que ele cresça, que toda distração do diabo, tudo que o diabo possa tentar colocar como distração na nossa mente, na nossa cabeça, no nosso olhar, venha ser repreendido em nome de Jesus. Tudo que possa tentar roubar a palavra do Senhor das nossas vidas, seja repreendido em nome de Jesus, e que o nosso coração seja terreno fértil para a palavra do Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Amém? Como nós lemos aqui nesse trecho, cadê aí, Vanessa? Como nós lemos aí nesse trecho de Êxodo, nós temos aqui 4 promessas. Uma promessa de livramento, como diz ali no versículo, na primeira parte do versículo. Pode colocar assim. Não precisa. Nós temos ali a primeira parte, uma parte de livramento. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Uma promessa de libertação. Vos livrarei da servidão. Uma promessa de resgate. Vos resgatarei com o braço estendido e com grande juízo. E uma última promessa de posse. E vos tomarei por meu povo, e eu serei o vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que os tiro de debaixo da carga dos egípcios. Nós estamos no mês de quê que eu falei agora mesmo? Da Páscoa. A palavra Páscoa no hebraico, Pessá, Passova no inglês, Páscoa no português, tem todos o mesmo significado, que significa o quê? Passar por cima. E aí nós vamos, só para lembrar um pouquinho da história, o que foi a primeira Páscoa? Deus chamou Abraão, falou para Abraão: sai da tua terra e vai para onde eu te mostrar. E Abraão saiu. Abraão teve família, ele foi pai de Isaac, que foi pai de Jacó, que foi pai de José, que foi vendido pelos irmãos e virou governador no Egito. E teve um momento de muita fome, no momento em que José era governador. E José foi usado para abençoar também os familiares dele. E Jacó saiu da terra onde ele estava e foi para o Egito com todos os seus parentes, com toda a sua família, mais ou menos umas 70 pessoas. Eles foram para o Egito porque era onde tinha comida. E ali eles se estabeleceram, e ali eles cresceram, e ali eles foram bem numerosos e se tornaram escravos no Egito. E aí, depois de se tornarem escravos no Egito, eles começaram a sofrer muito, porque eles eram escravos, óbvio. E eles começaram a clamar ao Senhor por socorro. Foi aí que Deus mandou socorro para eles. Deus chamou Moisés para que retirasse o povo do Egito. E antes do povo sair do Egito, eu estou contando uma história que acho que praticamente todos vocês devem saber. Mas vamos relembrar. E se você não sabe, está sabendo. Que às vezes a gente ouve, e hoje em dia muito mais. Fala-se tanto de Páscoa, a gente vai no mercado, tem coelho, tem ovo, tem não sei o quê, mas nada disso tem a ver com a Páscoa real, com o sentido real da Páscoa. E aí Deus chama Moisés e fala para ele: eu vou tirar o povo. Moisés vai falar com o faraó se endurece, Deus manda uma praga, 2 pragas, 3 pragas, 4 pragas. Quantas pragas Deus mandou?
10 pragas. E quando Deus estava perto de mandar, antes de Deus mandar a última praga, ele falou: a última praga vai ser a morte dos primogênitos dos egípcios. E aí ele falou: amanhã vocês saem daqui. Então, antes de vocês saírem, eu quero que vocês façam uma coisa. Eu quero que vocês juntem a família, sentem-se à mesa, e nessa mesa vocês vão ter pães sem fermento, até porque eles estavam de fuga, era uma coisa rápida, então não tinha nem tempo para fermentar o pão, pão sem fermento, ervas amargas, para eles relembrarem o que eles tinham passado no tempo de escravidão, e um cordeiro que era para ser assado. E esse cordeiro, o sangue desse cordeiro, eles tiravam o sangue e eles tinham que passar esse sangue nos umbrais das portas das casas. Porque quando o anjo da morte passasse, aonde tinha a marca do sangue, ali os primogênitos eram poupados. Todo aquele que tivesse a marca do sangue seria poupado. E assim eles fizeram, e assim eles saíram. E aí em Êxodo 12:14 fala: este dia será um memorial que vocês e todas as gerações celebrarão como festa do Senhor, celebrando como um estatuto perpétuo. Ou seja, essa foi a primeira Páscoa. Eu não vou perguntar quantos sabiam, porque muitas vezes a gente também acha que a primeira Páscoa começou lá com Jesus. Não, a Páscoa começou aqui, com Moisés, com o povo saindo do Egito. E por isso o nome Páscoa, porque é quando o anjo passa por cima das casas aonde tinham a marca do sangue. E aí, assim eles fizeram, e assim eles saíram, e isso virou, sim, um memorial. Virou uma celebração que até hoje, desde então, os judeus celebram a Páscoa. Mesmo os judeus que não creem em Jesus, que ainda são muitos, mesmo os judeus que não creem em Jesus, eles celebram a Páscoa. Por quê? Porque a Páscoa é um memorial, é um momento que eles sentam com a família para relembrar do que Deus fez quando os tirou da terra do Egito. Amém? Amém? Se tiver alguém dormindo aí, eu vou falar pro vizinho: dá um grito aí do lado, no ouvido. Grita não. Amém? E a Páscoa, e é interessante porque assim, no Salmo 145:4 fala: uma geração contará a outra as grandiosidades dos teus feitos. Eles anunciarão os teus feitos, eles anunciarão os teus atos poderosos. Uma geração ensinará a outra geração. Eu acho maravilhoso esse versículo. Uma geração ensinará a outra geração. Você que tem filhos, lembre-se, a sua responsabilidade é ensinar os seus filhos sobre a grandeza de Deus. Ensinar os seus filhos que eles têm que ensinar os filhos dos filhos sobre a grandeza, sobre o amor, sobre as coisas maravilhosas que o Senhor faz. Isso era a ordenança da Páscoa, da celebração da Páscoa, que é o que eles fazem até hoje. E aí eles celebram a Páscoa com tem 4 cálices também, que são parte da celebração da Páscoa. 4 cálices de vinho. Um cálice, que é o cálice da santificação. O primeiro cálice, porque eles vão nessa ordem. E até hoje, a Páscoa é celebrada da mesma forma. Eles têm o pão sem fermento, eles têm o cordeiro, eles têm as ervas amargas para se relembrar, para sempre lembrar do sofrimento que eles passaram. E aí a primeira taça, que é a taça da santificação, o chefe da casa pega a taça
ele dá graças a Deus, ele agradece a Deus e reparte com todos que estão na mesa, que é o cálice da santificação. O segundo cálice é o cálice do louvor, ou do juízo, que eles pegam o cálice, e nesse momento é um momento de louvar a Deus, são momentos que eles cantam salmos de louvor a Deus, são momentos que eles relembram, é um momento que quem não entende, nunca viu as crianças, por exemplo, é um momento que elas podem perguntar, o que é isso aqui? Por que do pão? Por que disso? Por que daquilo? É nesse momento, no momento da taça, da segunda taça. A terceira taça, terceiro cálice, é o cálice da redenção. É um momento que eles falam como o Senhor redimiu o seu povo, como o Senhor resgatou o seu povo. É a taça que fala sobre como Deus resgatou o povo no Egito. E a quarta taça é a taça da aceitação. É a taça que fala como Deus aceitou o povo como seu povo. E nós lemos ali, pode deixar, cadê aquele versículo que tá, esse de Êxodo 6? Pode colocar aí. Aliás, coloca Lucas 22:8 para mim, por favor. E aí nós passamos um pouco para frente aí o tempo. Nós chegamos no tempo de Jesus. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão e prepare a refeição da Páscoa para nós comermos. Jesus era o quê? Judeu. Jesus, ele participava, ele fazia todas as celebrações que o povo judeu fazia. E a Bíblia mostra que ele fazia as celebrações que o povo judeu fazia. Todas as festas, as tradições judaicas, ele participava. E aí mostra, nesse versículo, mostra exatamente ele falando para os discípulos: vão e preparem a mesa da Páscoa. Essa seria o quê? A última Páscoa. E aí, quando eles sentaram à mesa para celebrar. Eles iam celebrar como é celebrado. Então, Jesus era judeu. Ele chamou os discípulos e falou: prepara a mesa da Páscoa. Os discípulos eram judeus. Eles sabiam o que teria que ter na mesa da Páscoa, certo? Então, eles prepararam a mesa como sempre é preparada. Todos os elementos estavam presentes. Só que essa mesa era muito, muito mais especial e muito maravilhosa. Porque Jesus estava ali. Não era só porque ele estava ali naquela mesa. Pensa na Páscoa. Eu falei para vocês, espera aí, existia uma razão. Volta aqui, quem está dormindo, acorda. Existia uma razão para eu explicar todo esse começo. Para que você entenda daqui para frente. Jesus está sentado na mesa para celebrar a última Páscoa que ele passaria. Só que Jesus é o Cordeiro. Só que Jesus é o pão que seria esmagado. O sangue é o vinho, é o sangue dele. Os discípulos não tinham entendimento ainda. Eles estavam sentados para celebrar a Páscoa, como eles faziam todos os anos. Mas Jesus, ele sabia o que aquela Páscoa significava. Ele sabia que ali ele era o Cordeiro, que ali ele era o pão. Não só o pão que seria repartido, mas ele é o pão vivo, ele é o pão da vida. Aleluia. E realmente, não existe coincidência. Jesus, ele não morreu na Páscoa por uma coincidência. Você pode perceber que todas essas coisas que eu contei antes aconteceram muito, muito, muito tempo antes de Jesus existir. E por não coincidência, por propósito de Deus,
o cordeiro morreu na Páscoa, quando a nação inteira celebrava a Páscoa. Como disse João, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus, aquele Cordeiro que tinha que morrer, que tinha que ser sacrificado e usado o sangue, estava ali sentado. E aí ele fala, abre aí, Lucas 22:17. Recebendo um cálice, vocês lembram como é que é? Por isso que eu coloquei aqui, vocês lembram como é que era o ritual? Eles pegavam 4 cálices, eles levantavam, o primeiro cálice, era o cálice que o chefe da casa levantava, agradecia e repartia com os outros. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, peguem e partilhem com os outros. O que Jesus estava fazendo? O que Jesus estava fazendo, gente? Acorda. Ele estava cumprindo o ritual da Páscoa. Era assim que eles celebravam a Páscoa, não foi assim que eu mostrei para vocês antes? O chefe da casa pegava, agradecia a Deus e repartia com todos. E aí nós vemos, como está lá como nós acabamos de ver ali, nesse versículo de Êxodo, que ele fala assim, portanto diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, vou tirá-los do trabalho pesado do Egito. Era o primeiro cálice que Jesus estava apresentando, agradeceu a Deus e repartiu com os outros. O interessante é porque no versículo 19 é quando Jesus fala, ele parte o pão e fala para os discípulos, esse é o meu corpo. Você imagina, a gente está acostumado às vezes a ouvir esse trecho, a ler esse trecho, e parece uma coisa muito normal para a gente de ouvir. Mas imagina para esses discípulos que passaram a vida inteira fazendo uma celebração normal de Páscoa, de lembrando de como o povo foi tirado do Egito, e de repente Jesus está partindo o pão e falando, esse é meu corpo. Como assim? Deve ter sido até meio esquisito. Poxa, como assim, Jesus? O que ele está falando? Até porque eles já participaram de Páscoa anteriormente com Jesus, mas essa era a última. E aí, 22:20. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, eu falei que ele pegou a primeira taça, adorou a Deus, repartiu o pão e falou, esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Depois, volta lá no 20. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice, já era o segundo cálice, ele já tinha pego o primeiro. Ele pegou o cálice e disse, esse cálice é o quê? É o quê? Nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Você já imagina mais ainda a estranheza que os discípulos deviam estar escutando tudo isso. Esse é o cálice da nova aliança, do meu sangue derramado por vocês. Ali, Jesus estabelece uma nova aliança. Uma aliança de sangue. Ali ele estabelece uma nova aliança. E ali se cumpre também uma segunda promessa, que foi falado aqui, nesse versículo nessa parte de Êxodo 6. Vou tirá-los, vou livrá-los da escravidão. Vou libertá-los dos pecados. Em Êxodo Deus estava falando, eu vou tirá-lo da escravidão.
E aqui ele estava falando: o meu sangue é que te liberta dos seus pecados. O meu sangue é que te salva. Essa é a nova aliança no meu sangue. Abre aí, Lucas 22, 42. E aí, Jesus estava orando. Volta no 41. Então Jesus afastou-se deles. Você lembra que eles estavam na mesa, ceando? Jesus afastou-se deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pode passar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele tomou o segundo cálice. Esse era o terceiro cálice, né? O terceiro cálice era o cálice, deixa eu voltar aqui. O terceiro cálice era o cálice da redenção. O terceiro cálice era o cálice da redenção. E esse cálice, quando ele era para ser tomado, um pouco do vinho dele era derramado, para representar o cordeiro que tinha sido morto, aquele cordeiro que passou o sangue nas portas. E Jesus sabia que era o momento desse cálice, esse momento de derramamento de sangue do cordeiro. Por isso que ele falou: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ali é um momento da morte de Jesus. Ele fez essa oração, e ali ele foi preso, e ali ele foi para a cruz. E aí coloca aí João 19, 28. Depois disso, por Jesus saber que tudo estava concluído, e para que a Escritura se cumprisse, disse. O que ele disse? Por que ele disse isso? E por que o versículo fala? Ele vendo que estava tudo consumado, e para que se cumprisse a Escritura. Não é interessante? Ele estava prestes a morrer, ele sabia que ele ia morrer, ele já estava lá, com braços estendidos, ele estava prestes a morrer, e aí fala, vendo que estava tudo consumado, que já tinha acabado tudo, e para que se cumprisse a Escritura, ele disse, tenho sede. E aí o que aconteceu na sequência? Ele pediu água, ele disse que tinha sede, coloca aí no 29. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nele, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e ergueram até os lábios de Jesus. Quem sabe o que é vinagre? Vinho azedo. Vinagre é vinho azedo. Era o terceiro cálice. O terceiro. Era o terceiro cálice. Era o cálice da redenção. Cálice do resgate. Ele não tinha tomado ainda. E por isso que é interessante. Vendo que tudo estava consumado, ele falou, tenho sede. Ele sabia que ele ainda tinha que beber esse cálice. E foi dado. E existe uma promessa. Juntamente com esse cálice. Juntamente com esse resgate. A promessa é o quê? Resgate. A promessa é aqui, livrarei da escala. Vou resgatar vocês com braço estendido e com grande manifestação de juízo. Vou resgatar com braço estendido. O momento que Jesus tomou esse cálice, como é que Jesus estava? Com braços estendidos.
Foi quando Jesus tomou o terceiro cálice, que é a manifestação da Páscoa, como eles celebravam. E ali foi cumprido o quê? O nosso resgate. Foi pago um preço. Resgate é exatamente isso. Imagina um sequestro. É alguém pagando um preço para resgatar uma coisa de volta. O diabo é o sequestrador. E Jesus pagou um preço de vida, um preço de sangue, para resgatar a minha vida e a sua vida. E aí, Jesus disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes de sofrer. Isso antes, lá no início, quando ele foi celebrar a Páscoa. Não comerei dela novamente, até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomai e partilhai. Esse aí foi o primeiro cálice. Pois não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E o quarto cálice? Exatamente isso. Ele não bebeu o quarto cálice. Abre aí Lucas 13, 29. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, ocuparão seus lugares à mesa do reino de Deus. Lucas 8:11 fala: eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Apocalipse 19:9 fala: e o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. Quando é que ele tomará o quarto cálice? Quando nós nos sentarmos na mesa com ele. O quarto cálice, quando ali, nas bodas do Cordeiro, está tudo finalizado. E a quarta promessa: eu vos farei meu povo. É o cumprimento da promessa de Deus. É tudo tão perfeito, como o Senhor faz. Ele pagou um preço alto. Ali se cumpre a promessa de Êxodo 6:7. Eu vos farei meu povo. Em João 27 fala assim, coloca aí, por favor. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou e entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a sua cabeça, sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Olha um lenço dobrado. Quando um mestre judeu se levantava da mesa, ele dobrava o lenço, colocava no lugar para mostrar que ele voltaria. Quando Jesus deixou o lenço, ele não deixou simplesmente para que soubessem que ele ressuscitou, mas para deixar um recado de que ele voltará. Aleluia! Nunca mais olhe para a Santa Ceia de uma forma qualquer. Nunca mais olhe para a Páscoa de uma forma qualquer. Não banalize a mesa do Senhor. Porque um dia Ele virá. E está breve. Ele virá. Ele virá para buscar a sua igreja. Ele virá para me buscar. Ele virá para te buscar.
para sentar na mesa do Cordeiro e tomar o quarto cálice com Ele. Ele te chamou para ser povo dele. Ele me chamou para ser povo dele. Aleluia. E Ele te convida hoje. Ele te convida hoje. Você quer se sentar nessa mesa com Ele? Não existe coincidência no mundo. Não existe coincidência para Deus. Jesus não morreu por uma coincidência na Páscoa. Ele é o Cordeiro perfeito de Deus. Aquela marca do sangue é o sangue perfeito, porque é o Cordeiro perfeito. Quando você tem a marca do sangue, você é um marcado, escolhido, separado pelo Senhor. Para o pessoal que vai batizar amanhã, nunca banalize a ceia do Senhor. Nunca banalize. Foi pago um alto preço, e um preço de sangue. Eu quero que você se coloque de pé. Aleluia. Feche os seus olhos. Coloque as mãos sobre o seu coração. Eu quero que você repita uma oração comigo. Senhor, obrigado. Receba o meu coração. Recebe a minha vida. Eu sou o pecador. E eu necessito de salvação. Eu necessito de um Salvador. O Senhor é o meu Senhor, o meu Deus, o meu resgatador, o meu Salvador. Entra no meu coração, entra na minha vida, porque eu não consigo sem o Senhor. Amém. Eu queria te perguntar, se você fez essa oração, convidando o Senhor para a sua vida, pela primeira vez, eu queria que você levantasse a sua mão. Se foi a primeira vez que você fez uma oração, confessando o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, eu gostaria que você levantasse a sua mão para mim, no lugar que você está mesmo. Amém? Amém, glória a Deus. Se você às vezes ficou constrangido, às vezes não entendeu o que quer dizer, pode ficar livre, pode nos procurar em qualquer momento, em qualquer dia, em qualquer hora. Se você tiver, eu quero entender melhor, eu quero conhecer esse Jesus, eu não quero ficar fora dessa mesa, eu quero ir para o céu. Fala para o Senhor sempre: Senhor, me prepara para a tua volta, porque Jesus está voltando. A nossa vida aqui é muito curta e muito pequena, muito, muito, muito pequena comparada a uma eternidade. Não esteja fora dessa mesa. Se você tiver o desejo de conhecer mais o Senhor, pode nos procurar, que nós estaremos com todo o amor e com todo o prazer falando dessa grandeza e desse amor de Deus. Amém? Eu te convido a adorar o Senhor. Feche os seus olhos. Senhor amado, Pai querido, Pai santo, nós fomos resgatados por Ti, e essa é a razão de estarmos aqui.
Nós estamos aqui para te adorar. Nós estamos aqui, ó Deus, porque realmente sem ti nada podemos fazer. Tu és a nossa força, Tu és o nosso respiro, Tu és o nosso suspiro, Tu és tudo o que precisamos e tudo o que necessitamos. Obrigado, Senhor. Tu és o amado das nossas almas. Que cada pessoa aqui, ó Deus querido, seja cheio da Tua presença, seja cheio do Teu amor, seja cheio, ó Deus querido e santo, das coisas maravilhosas que o Senhor tem para cada um, e que, ó Deus querido e santo, que o Senhor se revele a cada dia, as nossas vidas, ó Deus, que nós possamos Te conhecer e querer Te conhecer mais e mais e mais. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Muito obrigada pelo privilégio da vida. Muito obrigada pelo privilégio de ouvir essa palavra, Deus querido e santo, de salvação. Que, ó Deus querido, tem tanta gente no mundo necessitando do Senhor, necessitando desse amor. Obrigada, Deus, porque um dia fomos resgatados por Ti. Muito obrigada, Jesus. Obrigada por cada um que se decidiu, ó Deus, batizar. Porque, ó Deus querido e santo, a Tua palavra diz que existe festa no céu quando um pecador se arrepende. E nós celebramos, ó Deus, a Ti, porque é grande. Aleluia. Adora ao Senhor. Aleluia. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive. Aleluia, Ele vive. Ressuscitou. Nós não adoramos a um Deus morto, nós adoramos a um Deus vivo. Aleluia. Exaltado, 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 exaltado. Pra sempre adorado és. Nós adoramos a um Deus que vive, a um Deus que reina, que virá para nos buscar. Aleluia. Obrigada, Jesus. Seja adorado, seja exaltado. Aleluia. Aleluia. Aplauda o Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Páscoa não é sobre coelho, não é sobre ovos, é sobre o Cordeiro de Deus. É sobre o Cordeiro de Deus, sobre o leão que ruge. Ele é o Cordeiro, mas Ele é o leão. Aleluia. Aleluia. Seja exaltado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Convido o pastor Kézio para orar para encerrar o culto. Amém. Aleluia. Cantemos aleluia.